Talvez você seja alguém que tem buscado na Bíblia respostas para as suas perguntas. Mas nessa noite eu preciso dizer para você, em nome de Jesus, que a Bíblia não é um livro de perguntas e respostas. Você não vai encontrar na Bíblia respostas para todas as suas perguntas. Eu não encontrei resposta, mas eu encontrei um propósito. E aí eu descobri que então a Bíblia não é um livro de perguntas e respostas, mas a Bíblia é um livro que revela propósitos. Porque ela diz que Deus tem um propósito dentro do tempo para tudo o que acontece. Eclesiastes 3, Romanos 8, deixa claro isso para nós. Tudo tem um tempo determinado e há um propósito para tudo. E diz lá em Romanos, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então eu quero dizer para você hoje, só nessa introdução, em nome de Jesus, que talvez você não vai encontrar resposta, mas Deus tem um propósito para a sua vida. Você crê nisso? Amém. E o texto que a gente acabou de ler, ele é peculiar. Eu queria gastar um tempinho só falando sobre esse contexto. A gente tem na Bíblia pelo menos 4 evangelhos, né? Assim, declaradamente evangelhos. E os 3 primeiros evangelhos, ao que se concorda dentro da história, da teologia, o primeiro a ser escrito foi o de Marcos, o segundo foi o de Mateus. Marcos provavelmente escreve junto com Pedro em Roma. Mateus, discípulo de Jesus, escreve para um contexto judeu. Depois Lucas, no contexto de plantação de igreja, juntamente com o apóstolo Paulo, escreve um evangelho a partir dos 2. E eles são chamados de evangelhos sinóticos, evangelhos semelhantes, cujo conteúdo é muito parecido. E eles têm um propósito, escrever para a igreja que estava em expansão, para as igrejas que estavam sendo plantadas, para as igrejas que estavam começando, que estavam surgindo. Eles tinham um propósito de apresentar Jesus para aquelas igrejas, para os novos convertidos, especialmente falando. E João, ele surge como um evangelho que não é sinótico, ele é um evangelho diferente. João é escrito num outro momento da história, num outro contexto, e João, ele escreve o evangelho não para as igrejas recém-plantadas ou para os novos convertidos. João escreve o evangelho para a igreja madura. O evangelho de João é teológico, ele é denso, ele é profundo, porque João está preocupado em discipular a igreja. João, ele gasta, por exemplo, vários capítulos para descrever os últimos momentos de Jesus com os seus discípulos. Aquele tempo ali da Santa Ceia, né? Onde Jesus faz uma oração, e Jesus fala do Espírito Santo. João gasta ali 4, 5 capítulos, ao passo que os sinóticos gastam ali alguns versículos. Porque João está preocupado em discipular o seu povo. João está preocupado em dizer, esse aqui é o Jesus que a gente crê. E quando João vai chegando no finzinho do seu evangelho, aqui a gente já está falando do Cristo ressurreto, ele já está falando, ele já praticamente deu a sua mensagem. E antes dele contar aquela história, que também só ele conta, sobre aquela conversa de Jesus com o apóstolo Pedro, aquela conversa que a gente tem de vez em quando com Jesus, em secreto, quando Jesus olha para mim e para você assim, você me ama mesmo? Sabe essa conversa? Antes dele contar isso, parece que João ele pede licença. Ele fala assim, bom, Jesus agora está vivo, ele está agora visitando novamente os discípulos, e eu preciso pedir licença. Isso eu costumo dizer na minha igreja que é davinismo. É a minha leitura do negócio. Então o pessoal presbiteriano está acostumado com os meus davinismos. Então, isso que eu estou falando é um davinismo. João, ele pede licença, e ele fala, gente, antes da gente seguir a leitura, deixa eu falar uma coisa para você. Tudo que está escrito aqui, não é nem um pedacinho do que Jesus tem feito. Jesus tem muito mais. Não caberiam todos os livros do mundo relatar, pelo menos não os feitos propriamente ditos, mas a profundidade do que Jesus fez.
Mas o que está escrito, o que eu escrevo, o que eu apresento para a igreja, tem uma finalidade, tem um propósito. E o propósito é que a igreja possa crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que crendo, a igreja tenha vida no nome dele. Aí você pergunta, mas pastor, eu já creio em Jesus. Pastor, eu já conheço Jesus. Pois é. Só que, em algum momento, por mais que a gente creia e conheça Jesus, aquelas perguntas, elas sempre vêm. Aquelas inquietações, elas sempre vêm. E no contexto da juventude, que é pelo menos a base da nossa pauta na Semana do Avivamento, é um tempo que a gente faz muita pergunta. É um tempo que a gente está desabrochando para a vida, a gente está sonhando várias coisas. E nessa hora a gente precisa entender o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? E nessa tentativa, nessa noite de tentar traduzir o Evangelho de forma mais pragmática, de forma mais palpável, de modo que os propósitos falem mais alto do que as dúvidas, eu queria destacar com você pelo menos 3 princípios que o Evangelho, não o Evangelho, mas que a Bíblia Sagrada traz para nós. E falando em princípios, eu queria justamente usar 3 versículos da Bíblia que falam exatamente de princípios. E o primeiro deles é o que está lá no comecinho da Bíblia. Se você está com a sua Bíblia aberta ou com o seu dispositivo aí, a Bíblia começa dizendo para nós o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nos textos originais da Bíblia, o nome do livro, como a gente tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, o nome original do livro é a primeira frase. Então, no texto original, antigo, o título de Gênesis é Bereshit, que é em princípio. E a gente, se eu fizesse a pergunta para você, qual foi a primeira coisa que Deus criou? Você vai dizer o céu e a terra. Não foi o céu e a terra. Desculpa pregar heresia aqui essa noite para você. A primeira coisa que Deus criou não foi o céu e a terra. A primeira coisa que Deus criou foi um princípio. Porque essa palavra, princípio, no seu sentido original, ela não dá ideia para nós, num primeiro momento, de a primeira coisa. Tem até uma tradução que diz, no início. In the beginning. Mas a palavra princípio, ela surge num primeiro momento, porque no segundo momento ela vai dar a ideia mesmo dessa sequência de tempo, mas no primeiro momento ela dá a ideia de princípio como um preceito, um valor estabelecido, uma regra, um princípio. Eu não sei você, mas eu fui criado a partir de princípios. Eu saía de casa para dar minha volta com os meus amigos, minha mãe falava assim, meu filho, 10 horas você está em casa. Isso era um princípio lá em casa, uma regra. Tudo bem, hoje 10 horas você está saindo de casa. Mas eu sou velho já, um jovem velho. Princípio. E qual é o princípio que Deus estabelece? É justamente o que vem na sequência. Deus é Criador. E onde é que está a importância disso? A importância está justamente naquilo que João vai escrever aqui para a gente. Na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão nesse livro. Porque Deus não criou somente aquilo que está narrado. Deus não cria somente aquilo que pode ser traduzido. Deus não cria somente aquilo que pode ser expressado em palavras. Deus cria todas as coisas. Ele está o tempo todo criando. Deus é um ser criativo.
E Deus, Ele é tão criativo que Ele é capaz, Ele pode fazer com que uma tragédia seja interpretada e compreendida como uma bênção. Porque Ele é criador. E se a gente tira, queridos, esse princípio da Bíblia, todo o restante passa a ser relativizado. E esse é o nosso primeiro problema em entender o Evangelho. É quando a gente quer ler o Evangelho sem o princípio de que Deus cria todas as coisas. E deixa eu pedir uma licença aqui, só para você entender o que eu quero chamar de todas. Você sabe de cor um salmo que assim, você acha, até na Casa China, estou fazendo uma propaganda grátis aqui, tem lá, se você for lá naquela parte de quadrinhos, tem lá um quadro escrito: o Senhor, bem Cid Moreira, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não é assim? E aí vem, aí o cara pega e fala assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o seu pastor? É uma pergunta. Então diz: nada me faltará. Aleluia! Pois é, só que nada é tudo. Se liga, o que é nada? Nada é tudo. Então assim, não vai faltar bondade, não vai faltar misericórdia, não vai faltar o amor, mas também não vai faltar a enfermidade, não vai faltar a dor, não vai faltar o medo, porque nada é tudo. E aí o cara lê o salmo nessa ótica e fala: onde é que está Deus? Onde é que está Deus? Mas Deus não pode criar isso, não é possível que esse negócio venha de Deus. Mas se você continua lendo o salmo, ele diz, um pouquinho mais abaixo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Por quê? Porque tu estás comigo. Então o Senhor é meu pastor, não é porque nada me falta, mas é porque Ele está sempre comigo. Foi por isso que a última fala de Jesus foi, em Mateus pelo menos: eis que estou convosco todos os dias. O que são todos os dias? O que são todos os dias? São todos. Os dias bons, os dias ruins, os dias fáceis, os dias difíceis, os dias de questionamento, os dias de conclusão, os dias de entendimento, os dias de perdição, todos os dias. E graças a Deus por isso. É por isso que o primeiro princípio da Bíblia é esse: Deus, no princípio, ou em princípio, Deus criou todas as coisas. E tem muita coisa que Deus está criando que não pode ser escrito nos livros. Tem muita coisa que Deus está fazendo na sua vida que talvez você não esteja entendendo agora. Aliás, nem tudo a gente entende. Porque fé também não é entender. Fé não é uma subjetiva indagação. Fé é certeza e convicção. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Mas para eu ter certeza e convicção, eu preciso ter esse princípio bem estabelecido no meu coração. Deus é criador de todas as coisas. Senhor, eu não estou entendendo nada. De alguma forma Deus criou isso, calma. Porque em Gênesis ainda, continuando um pouquinho só nessa ótica, se você lê na sequência, ele fala: você criou Deus os céus e a terra. Como é que era a terra que Deus criou? Sem forma e vazia. Aí você fala: mas como? Mas Deus é perfeito? Como é que Deus cria um negócio sem forma e vazio? Essa, por exemplo, foi a pergunta que eu fiz as duas vezes, quando nasceu a Isabela, minha filha de 5 anos, e quando nasceu o José. Eu olhei para a criança e eu falei assim: Jesus. Não, porque tem aquela ideia de que a criança, quando nasce, ela é igual ao do pacote de fralda, tá ligado? Gente, eu tenho 2 razões para falar para você. Primeiro, os meus 2 filhos nasceram à minha cara, então eu já assustei. Eu imaginava, a Isabela, eu imaginava que ia nascer uma Lidianinha. Lidiane, minha esposa, está aqui na frente, faz assim, amor. Os homens não precisam ver muito, não. Eu imaginava uma Lidianinha, cabelo pretinho, lisinho, aquele narizinho de batatinha. Veio uma menina, orelhuda, torta,
cheio de maisena, aquele negócio branco. E eu olhei assim e falei, Jesus de Nazaré. A terra era sem forma e vazia. Mas aí eu lembrei que o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E Deus começou a dizer, haja luz. Aí passou um mês, a Isabela foi tomando forma. Sabe? O José ainda tem um problema. Não, você não conta para ninguém, mas eu tenho uma orelha de abano só. Uma só, não conto para ninguém. Porque eu já sofri muito bullying na minha vida. O José nasceu com a orelha do lado de cá de abano. De tão parecido comigo, vai eu de novo, Jesus. Mas aí a palavra vem, o Senhor é criador do céu e da terra. Essa criança o Senhor teceu no ventre da Lidiane. Antes de ela era substância, o Senhor já conhecia. Tem misericórdia, do jeito que o Senhor teve misericórdia da Isabela. E Ele tem tido misericórdia, graças a Deus. Deus consegue fazer uma coisa parecida comigo e ficar bonita. Como que Deus não vai conseguir fazer a sua vida complicada se tornar em algo maravilhoso? Aleluia! Porque Ele é criador de tudo. E Ele continua criando todas as coisas, criando situações, criando circunstâncias. E uma grande parte delas não pode ser traduzida, porque tudo que Deus faz não é para a gente entender, é para a gente viver. Como aquele cego que foi curado. Fala para mim, menino, o que aconteceu com você? Como é que foi o ritual? Quem que foi esse perdão da expressão, esse desgraçado, porque é quase essa palavra ali mesmo que eles usam, que fez um milagre no sábado, e eles ficam perguntando, o ceguinho fala assim, eu não sei quem era o cara, eu não vi, eu não enxergava, eu só sei uma coisa, eu era, ué? Mas você nunca parou para pensar nisso? Os caras estão perguntando para ele falar quem que era, antes dele ver, como? Ele fala, eu não sei, eu sei uma coisa, eu era cego e agora eu vejo, glória a Deus, isso me basta. E da mesma forma tem muita coisa que você vai falar assim, Deus, não é possível que Deus está nesse negócio, mas de repente Ele vai vir, vai fazer um lodo, vai colocar nos seus olhos, vai falar, vai lá e lava, e você vai voltar enxergando tudo com clareza, porque Ele é criador de todas as coisas. Segundo princípio, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Primeiro princípio, então, Gênesis 1. Deus é criador de tudo. Mas aí ele diz, João diz, estes, porém, estes que podem ser descritos, esses que estão relatados, esses que estão narrados, esses que podem ser palpados, eles estão registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Primeira palavra, princípio em Gênesis 1:1. Segunda, João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Deixa eu fazer mais uma observação para você. Agora a gente está no contexto gramatical grego. Primeira palavra, princípio aqui, rishit, tem a ver com esse princípio como preceito. A gramática grega é um pouco mais próxima da nossa realidade, especialmente no tocante ao duplo sentido de algumas palavras. Mas a palavra que a gente encontra, o grego tem duas palavras para princípio, protós e arché. Protós vai dar a ideia daquele protótipo, daquele primeiro, literalmente, daquele primeiro de uma série. A ideia de tempo, protós. É quando Jesus fala, por exemplo, em Apocalipse, eu sou o primeiro e o último. Aí ele diz lá, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, né? Então a palavra princípio pode ser traduzida para nós a partir de protós, que dá a ideia do primeiro. Aqui não é esse o contexto. O contexto é arquê, que dá a ideia de arquitetura, que dá a ideia de um arquétipo, dá a ideia de um modelo primário, uma forma. Isso vai remeter a gente lá para Gênesis 3,
quando Deus cria o homem a partir de si mesmo. E é interessante que essa criação, e você sabe bem da historinha, essa criação, ela se tornou vítima do pecado. E quando João começa a narrar, lembre-se que eu disse no começo que João, ele cava mais fundo, ele tenta trazer um entendimento mais profundo, voltado para o discipulado. Quem é esse Jesus? E ele começa dizendo que Jesus não é uma manifestação, que Jesus não é meramente fruto de uma promessa, que Jesus não é um rabino, como Mateus apresentava, que Jesus não era somente o servo sofredor de Isaías, que Marcos representa no seu evangelho, que Jesus não era simplesmente um visitante na terra, mas ele começa dizendo que ele é o próprio Deus encarnado na história humana. E o segundo princípio que a gente precisa entender é que Jesus Cristo é tão homem quanto você. Ele é tão humano quanto você. Agora, como é que essa humanidade de Cristo se revela? Se revela através da palavra verbo. Verbo. A força de uma frase. É interessante a gente só visitando Gênesis mais uma vez, a gente vê que ele começa a narrar assim: em princípio criou Deus o céu e a terra. A palavra Deus aí é Elohim, que remete à trindade. E aí a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus, dois já estão ali, o Pai e o Espírito. O Espírito de Deus se movia sobre as águas. E aí você pergunta, onde é que está Jesus? Aí vem assim: disse Deus. O verbo. Por que Jesus Cristo, a encarnação do próprio Deus, é o verbo? Porque é o Deus que fala, é o Deus que se comunica, é o Deus que ordena. Queridos, Ele é o haja luz de Gênesis, Ele é o sai da sua casa e da sua parentela de Abraão, Ele é, tu és o meu servo de Jacó, Ele é o sai de trás das ovelhas, que eu vou te fazer rei de Davi, Ele é o não temas de Isaías, Ele é o vinde a mim dos samaritanos, Ele é o ide da igreja, Ele é o eu voltarei para mim e para você, que aguardamos a volta de Jesus. Ele é, e o que Cristo oferece, Ele é, como diz os arrais. O que Cristo oferece, Ele é. Ele é palavra. Ele é ordenança. E João está dizendo para a gente que tudo o que Cristo faz, aquilo que pode ser registrado, aquilo que pode ser descrito, aquilo que pode ser narrado, não é para você ficar impressionado. Não é o que Deus tem feito na semana de avivamento, não é para dar para você. Eu costumo dizer que semana de avivamento não é um evento, é um movimento. Porque não é para você vir aqui, e como diz um bom presbiteriano, e eu adoro isso, não conto para ninguém não, mas o retetezão mesmo. Pode rir, gente. Pode aplaudir também, o presbiteriano do reteté, em nome de Jesus. O reteté é bom demais. O reteté é bom demais. Mas ninguém vive de reteté, queridos. Ninguém vive de reteté. Nós precisamos de palavra. Porque o que traz fé é palavra. Você precisa sair daqui, e para ter a sua fé mais profunda, você não tem que procurar o próximo culto, que vai ter o reteté. Pode procurar, é bom. Mas depois do reteté, procura a sua liderança e fala: eu preciso de palavra, eu preciso de alimento, eu preciso aprender, eu preciso conhecer, eu preciso entender, eu preciso literalmente dessa encarnação, eu preciso que a palavra tome forma na minha vida, eu preciso me tornar um discípulo de Jesus de tal maneira que aqueles que vão ver a minha vida vão dizer: esse é testemunha de Jesus. Não mexa com ele, ou aprenda com ele. Quando eu estava lá na 7ª série, eu nem sei como é que chama hoje, 7ª, minha esposa é pedagoga, mas eu estou totalmente perdido nessas coisas aí.
Eu sei que eu tinha lá uns 15 anos, 16 anos, tinha uma irmã. Aliás, eu ainda não era. O que eu falei? Eu me perdi aqui, irmãos. Ó, eu tinha... entendi agora, vocês estão falando que eu sou repetente. Eu me perdi aqui. Eu sei que eu estava na 7ª série. Porque eu só estudei com aquela menina um ano e foi o suficiente. Eu ainda não era crente em Jesus. Eu não tinha ainda lido a Bíblia. O nome dela era Noemi, nunca vou esquecer. A irmã do Coque. Aquela menina, quando olhava para mim, rapaz, aquele negócio arrepiava tudo. Ela só olhava assim e falava assim para mim: incircunciso. E eu falava assim: não entendo o que é isso, mas deve ser ruim. Sabe aquela pessoa que... Nosso Deus do céu, gente. Eu quero ser essa pessoa. Em nome de Jesus, eu quero ser essa pessoa. Mas para isso eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso me aprofundar. Porque os sinais é que acompanham os que creem. É assim que a Bíblia ensina. Sinal é resultado de fé. Todo sinal que não é fruto de conhecimento de Deus, queridos, é oba-oba, é festança. E aí as pessoas que estão passando aqui na rua, ou na frente da sua igreja, elas vão ver esse som, vão ouvir o barulho de todo mundo. Agora, se eles estivessem passando na frente de qualquer outra casa de shows, seria a mesma coisa. E aí a gente perde o sentido. Mas quando alguém passar aqui na frente, ouvir o barulho, e vai dizer: aí dentro estão aqueles que estão transtornando o mundo. Aí a gente vai estar fazendo efeito. Aí a gente vai estar se encontrando com Jesus de fato. E isso acontece, queridos, de um jeito maravilhoso. E é de um jeito muito peculiar. Um dia minha filha chegou em mim, a gente estava já deitado, e eu fui lá deitar com ela, como todas as noites. E eu fiz oração com ela. Aí de repente vem aquela pergunta: 5 anos. 5 anos. Ela falou assim: papai, eu quero ver Jesus. Eu falei: calma aí, filho. Agora não, só. Não, papai. Eu quero ver Jesus. Fala para ele vir aqui. Aí eu, bem evangélico, falei: filha, Jesus está em todos os lugares. Jesus está aqui, filha. Tão certo como o ar que eu respiro. Mas ele até cantou uma musiquinha para ela. Ela falou: não, papai, eu quero ver Jesus, eu quero brincar com ele. Fala para ele vir aqui, ele fica lá no quarto. Antes não tinha o José, e ela era um quarto ela chamava quarto da vovó. Jesus vem aqui, dorme no quarto da vovó. Ele vem aqui, eu quero brincar com ele. E ela começou a fazer essas perguntas. Sabe quando você está cansado e você vê que você não vai conseguir responder aquela pergunta, porque eu já tinha passado por aquilo? Eu falei assim: filha, vamos dormir em nome de Jesus, amém. Aí deitei no meu quarto do lado, e eu começava a ouvir assim: eu quero ver Jesus. Eu quero ver Jesus. Naquele momento, eu comecei a chorar no meu quarto. Porque eu comecei a ver que era autêntico. Que a Isabela queria ver Jesus de verdade. E eu me lembrei naquele momento de todas as crianças. A nossa igreja, ela mantém um lar, um abrigo para menores em situação de risco, que são tirados pela justiça, são afastados da família. E a gente tem um contato com essas crianças, e são as histórias mais terríveis do mundo. Eu não quero nem entrar nesse mérito. Mas naquele momento o Senhor me levou a lembrar daquelas crianças que eu conheço pelo nome, cada uma delas. E eu então orei e falei: Senhor, eu não posso atender o pedido da minha filha. E eu não quero que a minha filha, quando crescer, seja mais uma na estatística daqueles que se frustraram, querendo conhecer o Senhor e não conheceram. Por favor, fala com ela.
dá um jeito nesse trem que eu não estou sabendo resolver. E eu dormi orando. Eu não sei como é que acabou a minha oração. Qualquer semelhança é mera coincidência. Irmãos, vou tentar me conter, que toda vez que eu conto esse testemunho eu fico arrepiado e eu me emociono demais. Mas no dia seguinte, já estou chorando já. Você viu como é que eu sou bom em controlar emoções? Isso, Rick descontrai. No dia seguinte, eu acordei 6 horas da manhã com a minha filha pulando em cima de mim. Ela pulava e ela dizia: papai, eu vi Jesus, papai. Jesus veio aqui, papai. Eu acordando assim. Falei: o que está acontecendo? Ela falou assim: Jesus veio aqui em casa, papai. Ele falou comigo e estava eu e a Bia, uma amiguinha dela da igreja. Eu falei: mas onde, filha? O que aconteceu? Ela falou: pai, a gente foi lá no parquinho do prédio e a gente foi brincar de parquinho, de pescaria. E eu falei: como que era Jesus, minha filha? Fala para mim que eu nunca vi. Ela falou assim: eu quero ver também, minha filha. Aí ela falou assim: não é, papai? Jesus é um menininho, um amigo meu. E eu falei: uau. Eu não quero saber se ela sonhou, se ela está viajando na maionese. Eu não quero saber o que aconteceu com a minha filha, mas o que importa é que ela viu Jesus, aquilo fez sentido para ela. E desde aquele dia minha filha ora todos os dias antes de dormir. Ela fala: Jesus está aqui em casa. Porque isso pode ser descrito, isso pode ser narrado, isso vai ser contado. Enquanto tiver fôlego de vida, eu vou contar dessa experiência que a minha filha teve com Jesus com 5 anos de idade, que eu não tive. E eu estou dizendo isso, queridos, porque a fé pode te levar a viver experiências incríveis com Jesus. Mas você precisa procurar conhecer mais, você precisa aprofundar, você precisa ter sede. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, no Salmo 32, e cujo espírito não há dolo. Ele está falando assim, essa ideia de perdoado e que não há dolo é a ideia daquele que é transformado. E aquele que é transformado só pode ser transformado pela palavra. Procure a palavra do Senhor, creia a partir da palavra do Senhor. Esse é o segundo princípio. Terceiro princípio, João termina dizendo: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele termina: e para quê? Note essa designação de propósito. Ele diz: o objetivo de crer, o objetivo de conhecer a Jesus. Essa é a ideia que João está dando para a gente. E para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O terceiro princípio está em Marcos 1:1, que começa também dizendo: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aí ele vai explicar o que é isso, porque você lê assim, parece que está meio solto, mas ele diz assim: esse é o princípio do Evangelho. Eu quero completar essa leitura, conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós, o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isso aqui é só uma contextualização, mas o versículo 1 vai direto para o versículo 4. Ele diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, apareceu João Batista. Esse é o princípio, esse é o protós, é o início de uma nova vida. Esse é o início de uma nova etapa. E João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Porque quando a gente conhece a Jesus, quando a gente entende que Deus é criador de tudo, quando a gente conhece a Jesus por meio da sua palavra, aí sim uma nova vida começa a ser gerada em nós. E o princípio, entre aspas, o princípio ativo do Evangelho,
A própria palavra de Deus, ela começa a entrar no nosso corpo, e ela começa a limpar o nosso corpo, ela começa a transformar nossas intenções, ela começa a mudar o nosso pensamento, como disse Paulo em Romanos 12, 1 e 2. E a gente começa a provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas deixa eu falar uma coisa para você, em nome de Jesus, que esse princípio do Evangelho, que diz aqui em Marcos que é arrependimento para a remissão de pecados, é trabalhoso. E o próprio João Batista, que é o personagem dessa pregação aqui, mostra isso para nós. Quem era João Batista? Você deve lembrar da história de João Batista, parente de Jesus, de uma linhagem sacerdotal. João Batista viveu num tempo onde a religiosidade, a sua religiosidade estava totalmente corrompida. Você quando lê os evangelhos, você vê Jesus entrando no templo, por exemplo, e quebrando tudo. Como diz o Farley, quebra tudo. Aprendeu com Jesus isso. Não é não, Farley? Quebra tudo. Jesus chegou quebrando tudo e falou: vocês são uma cambada. Não vale nada. A casa do meu pai é casa de oração. Vocês estão transformando isso aqui numa feira. E ele quebra tudo. Olha, darwinismo. Como é que era? Para você entender o contexto. Você imagina comigo na Páscoa. Na Páscoa vinha o sujeito de Belém. E ele veio com a família dele. Ele vem, esposa, 2 filhos, e ele traz um cordeiro perfeito. Perfeito. E ele vem para o sacrifício, para o culto, para a adoração. E ele chega na porta da igreja, e está lá um sacerdote. Olá, seu José, como é bom vê-lo mais uma vez. Seja bem-vindo ao nosso templo, no tempo da Páscoa. E ele, muito obrigado, muito obrigado. Aí ele fala assim: trouxeste o cordeiro? E o senhor José fala: está aqui o cordeiro. Aí ele fala: o senhor sabe como é que é o protocolo? Deixa eu dar uma examinada no cordeiro. Ele examinava o cordeiro. Alguém já foi parar numa blitz aqui? Se tiver algum policial rodoviário, me perdoe. É só exemplo. Está tudo indica a minha documentação do meu carro. Sabe quando para na blitz, o cara dá uma volta assim e fala assim: pisca, liga, pisca direito, pisca esquerdo. Alguém está entendendo o que eu estou falando? O cara ia lá e olhava o cordeiro, impecável. Ele falava assim: olha, a unha da pata esquerda, o cantinho dela está sujo. Não pode sacrificar. Porque o senhor sabe como é que é as escrituras. Pode ser maldição sobre a sua vida, irmão. Aí o cara fala assim: mas e agora? Como é que eu faço? Aí eu falo: não se preocupe, nós temos os animais do templo. O senhor pode adquirir um aqui pela bagatela de R$100. Ele fala: mas R$100 é o dinheiro que eu trouxe para alimentar minha família, para comer. E ele fala: o senhor sabe como é que é a regra. Eu não posso deixar o senhor entrar, se uma maldição cai sobre mim. O que acontece com o senhor José, com a sua família? Pegava o seu cordeirinho e voltava para Belém, sem poder adorar. Só que quando ele estava voltando, tinha um doido vestido de pele de cordeiro, na beira do rio, doido, varrido, igual Michel. Michel é louco, gente. Cuidado com ele. Ele vê umas coisas que ninguém mais vê. Aí ele fala para nós acreditamos e dá certo ainda. Amém? Glória a Deus. Aí está lá, esse doido: arrependei-vos, chegou o reino de Deus, arrependei-vos. Aí o seu Zé olha e fala assim: o que é isso, gente? Fica aqui, família. Ele chega mais perto e ele fala assim: rapaz, é o Joãozinho. Eu conheço esse menino. Mas o que ele está fazendo aqui? Era para ele estar lá no templo, porque ele é de linhagem sacerdotal. Ô João, ô filho, dá licença. A gente está voltando do templo com a minha família e a gente não pôde oferecer. O João então fala assim: não é isso. Não é isso. Não é ritual. É mudança de vida. Não é o cordeiro mais. Aliás, espera um pouquinho. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele.
não é o sacerdote, não é o templo, mas é o Cristo, Criador de todas as coisas, palavra viva que pode mudar a sua vida. E ali o seu José e a sua família então foram convertidos. E acabou o davinismo dessa história. Mas é isso, o princípio do Evangelho é isso. É um encontro genuíno com Jesus, que não vem por meio de liturgia, que não vem por meio de culto, que não vem por meio de música, mas que só vem a partir de um encontro verdadeiro com o Criador do céu e da terra, o único que pode fazer novas todas as coisas, o único que pode gerar arrependimento sincero na sua vida, o único que pode mudar todas as circunstâncias, que pode converter a tragédia em festa, como diz o salmista, ou que ainda que não faça isso, não te abandona e faz de você um vaso novo. Acontece que nós somos uma geração que não se arrepende, queridos. Nós perdemos a noção disso. A gente é bombardeado de tanta coisa boa, ou pseudo-boas, sabe? Sofismas, a Bíblia chama isso. Mentiras disfarçadas de verdade, tipo, vem para cá. O Evangelho Silvio Santos. Vem para cá, vem para cá. Aí você vem para cá, e vem para cá, e aí? E quando nós pastores chegamos e fala assim, cara, você precisa parar de viver dessa forma. O pastor já fala assim, não, pastor, eita. Calma aí, pastor, isso aí não é bem assim. Porque não aprendeu que ele é criador, começa a relativizar o pecado aqui. Não, veja bem, o tempo mudou. Não, isso aí, pastor, cultura. Você sabe de onde vem a palavra cultura? Vem de culto. Cultura é o conjunto de valores que um determinado segmento adora. E quando a gente começa a atribuir as nossas falhas a uma cultura, significa que nós estamos adorando os deuses daquela cultura e não ao Deus vivo. Porque quando a gente começa a adorar o Deus vivo, Deus muda a nossa cultura. E a gente entende que o Evangelho é contracultural. Porque aquele que quer ganhar a vida, ele precisa perder. Aquele que precisa ter, precisa dar. Enquanto está todo mundo olhando para lá, ele converte e faz assim, para você voltar para cá. E aí começa a ficar pesado. Começa a ficar pesado o dia a dia. Eu tenho uma coisa para animar você. Paulo falou que é assim mesmo. Que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si. Mas nós queremos, às vezes, de verdade, nós pastores, eu creio que meus irmãos pastores compactuam comigo disso, a gente quer, sabe o que a gente quer? A gente queria ter uma palavra assim de, olha, faz isso que vai dar certo. Sabe o Evangelho Tabajara? Seus problemas acabaram. Faz isso. Não existe. Não existe. O próprio Cristo falou, no mundo você vai ter aflições. E nós somos uma geração imatura, que não sabe enfrentar problema. Nós somos uma geração que troca a primogenitura por um prato de lentilha, lembrando a mensagem ontem do pastor Michel, que me tocou profundamente. Especialmente quando ele falou no segundo ponto da mensagem dele, da síndrome do disfarce. Daquele momento quando Jacó colocou sobre si um couro de animal para tentar... Desculpa, mas Jacó, olha que ponto chega o ser humano. Vestia um casaco de pele achando que o pai ia passar a mão, achando que é peludo. Ou Esaú era peludo pra caramba. Ou o pai dele era um desgovernado das ideias, ou ele era muito... sei lá o quê. Dê para você a interpretação. Mas a gente chega a esse ponto. Você olha, a gente faz quase o mesmo. Você acha que limpando o histórico do seu celular você vai se livrar da pornografia? Você vai se livrar do seu problema? Você acha que você contando uma história perfeita, você vai esconder a sua mentira? Aí você vem na igreja, você tem a coragem de cantar: destrói as mentiras para mim. Você até abre o peito, parece que vai. Se liga,
Amém, irmã? Essa irmã está dando glória a Deus desde o primeiro culto. Agora eu falo amém, irmã? É ou não é verdade, irmã? Glória a Deus. E você acha que é assim, tem uma porção mágica. Você acha que você frequentando um mês o culto aqui, o homem da PIB, você vai. Não tem isso, meu irmão. A não ser que você resolva seguir o conselho de Jesus. O princípio é: quem quiser andar comigo, negue-se a si mesmo. Jesus. Tome a sua cruz e siga-me. Eu quero terminar contando para você uma história que está na Bíblia. Marcos narra, junto com o Mateus e o Lucas, ele narra dos últimos momentos que Jesus estava carregando a cruz. E o Marcos, ele é o único que dá esse detalhezinho. Ele diz assim, que Jesus estava carregando a cruz, então chamaram um cara chamado Simão, Cirineu, ou de Cirene. E aí o Marcos diz o seguinte, note isso, diz assim: então chamaram Simão, Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, e o obrigaram a carregar a cruz com Jesus. Ele conta isso. Quem que era esse sujeito? Cirene era uma colônia de judeus localizada ali no Egito, no norte da África. Provavelmente Cirineu vem dessa, está querendo dizer que ele vinha de lá. E o Marcos diz que ele vinha do campo. A gente não sabe se ele tinha uma lavoura ou se ele estava vindo de Cirene, porque era tempo de Páscoa, para participar justamente da Páscoa em Jerusalém, aquela migração que acontece. Fato é que Simão chegou ali, e os soldados então falaram: vem cá você aí, ó, ajuda aqui. E Simão carrega a cruz. Só que o Marcos diz que ele era pai de Alexandre e de Rufo. E quando a gente lê essas coisas, como eu disse no começo, tem umas coisas na Bíblia que a gente lê no primeiro momento, a gente não faz não manja muito dos Paranauê, como diz a turma, e não faz a ligação. Aí você continua lendo a Bíblia. Quando você vai ler lá no finalzinho de Romanos, que o Paulo já está mandando salve para todo mundo, ele fala assim: saudai a Rufo e a sua mãe, meus irmãos, que cuidaram de mim. Aí você fala: uau, aquele Simão carregou a cruz de Jesus, e ele era pai de Rufo, que anos mais tarde se tornou, junto com a sua família, abrigo para o apóstolo Paulo. Uau! Porque quem carrega a cruz de Jesus, enquanto carrega, só sente o peso e o cheiro de sangue e de carne podre. Mas quando o tempo passa, você percebe que isso foi o que mudou a sua vida, que isso foi o que mudou a sua história. Simão provavelmente não tinha ideia do que carregar a cruz podia produzir na sua história. Mais tarde, provavelmente Simão morreu sem ver fruto disso. A Bíblia não fala, mas lá na frente, o seu filho e a sua esposa se tornaram grandes precursores do Evangelho em Roma. Então você precisa ter coragem nessa noite, em nome de Jesus, de tomar a sua cruz. Porque muitos sinais foram feitos por Jesus durante essa semana de avivamento. Mas nem todos podem ser descritos em palavras. Só que tudo que você viveu durante essa semana tem um propósito: de gerar fé no seu coração e conhecimento de Deus. Mas fé e conhecimento de Deus significa que quando a gente crê, a gente passa a ter vida no nome dEle. Significa transformação, significa crescimento, significa mudança de vida. Eu creio que o avivamento chegou na minha vida durante esses dias, mas eu creio que o avivamento pode ter chegado também na sua vida. Só que a gente tem que acreditar que avivamento também é carregar a cruz de Jesus. O Evangelho custou caro, um preço indescritível, custou o sacrifício do unigênito. Mas o unigênito, depois do seu sacrifício, se tornou primogênito.
E Ele é o primeiro de tantos outros que vão carregar a cruz. O sacrifício vicário da cruz, quando Jesus morreu no nosso lugar, não pode ser substituído por nós. Mas o sacrifício da caminhada precisa ser assumido por nós. Porque só assim as pessoas vão conhecer o Evangelho de verdade. E só assim você vai provar da graça de Deus. Porque a graça de Deus estabelece contrastes na nossa vida. Quanto mais de Deus a gente conhece, mais a gente se vê pecador. E quanto mais pecador a gente se percebe, mais a gente quer a graça de Deus. A sua vida precisa de contrastes. Talvez a sua vida esteja cinza, sabe? Igual o céu de Curitiba. Aquele negócio cinza, insosso. O pastor Farley pregou em Apocalipse aquele texto, né? Da carta de Laodiceia. E ele diz lá que você não é quente nem frio. Você é um crente morno. E a consequência disso ali é terrível. Gera náusea. Água morna gera náusea. Não tem profundidade. Essa noite, em nome de Jesus, eu quero convidar você a tomar sua cruz. Eu quero convidar você a tomar uma decisão de começar a assumir o prejuízo. Falar, Deus, eu quero encarar isso aqui de frente. Eu vou sair daqui, eu vou procurar minha liderança, vou procurar um amigo, eu vou procurar alguém, eu vou confessar os meus pecados. Porque Tiago diz para a gente, no capítulo 5, ele lembra uma coisa muito importante: a gente precisa confessar os nossos pecados a Deus para sermos perdoados. Só Deus pode perdoar. Mas ele diz, Tiago 5 diz que a gente precisa confessar um para o outro para ser curado. Porque o Evangelho é cruz, porque ele é horizontal, mas ele é vertical, no que tange a sua comunhão. Foi por isso que Deus teceu, para se tornar vertical, para se tornar alguém acessível a nós, porque assim a gente não alcança, mas assim a gente se torna um com Ele. Eu não sei como é que está a sua vida, meu irmão, minha irmã, eu não sei qual é o preço que você tem pago. Talvez você seja alguém que fala assim, não pastor, mas eu já estou nessa vibe. Eu digo, glória a Deus, essa palavra vem para te encorajar essa noite. Mas se você é daquela pessoa que fala assim, não, eu quero sair dessa náusea espiritual, eu quero sair desse meio termo, dessa espiritualidade que não evolui, eu não cresço, tem alguma coisa presa na minha vida. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente, nós queremos orar por você. Se você é daquele que fala assim, eu vou assumir a minha cruz essa noite, em nome de Jesus, e eu vou pagar o preço do Evangelho. Eu sei, talvez essa noite vai ser a noite que tenha menos gente aqui na frente. Eu sei. Não estou preocupado com isso. Porque Evangelho não é quantidade. Deus não está preocupado com quantos serão salvos. Deus está preocupado com quem será salvo. E Deus olha para você. Ele diz assim, cara, vamos carregar a cruz. Eu estou aqui. Vamos carregar a cruz. Vamos mudar de vida. Vamos provar do Evangelho. Eu quero viver uma nova etapa na minha vida. Eu quero avivamento genuíno na minha história. Eu quero dizer chega para esse negócio. Eu quero assumir a minha condição diante do Evangelho. O Evangelho diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. O Evangelho diz que nós não podemos produzir nada a nosso favor. Mas essa noite o Senhor está dizendo para você, carrega a cruz, negue-se a si mesmo, carrega a cruz, então você vai se tornar um discípulo meu. Porque quem carrega a cruz é impactado pela graça de Deus. Somente quem carrega a cruz conhece a graça de Deus. Somente quem admite a sua pecaminosidade conhece a profundidade da graça de Deus. E a diferença entre misericórdia e graça é muito simples, queridos. Misericórdia é quando Deus não te dá o que você merece. Nós somos uma geração que está acostumada com misericórdia. A gente faz e vem alguém e cobre. A gente faz e vem alguém e diz, não, o meu filho não é essa pessoa. Você vai contar alguma coisa, a pessoa fala, não é bem assim. A gente está mal acostumado com misericórdia. Mas a graça, enquanto misericórdia é quando Deus não te dá o que você merece, graça é quando Deus te dá o que você não merece. E essa noite o Senhor quer dar para você o que você não merece.
Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito para que você se tornasse filho de Deus. Ele adotou você. E a adoção diz: venha comigo, tome a sua cruz. Deus, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, contar os sinais. Nós queremos viver os sinais. Nós queremos viver o avivamento. Nós queremos provar da novidade do Teu Santo Espírito em nós. Mas, ó Deus, nós precisamos admitir nessa noite, em nome de Jesus, que não está fácil, que custa, que pesa, que dói. Mas, ó Deus, não tem como haver novo nascimento sem uma ruptura, sem passar pelo processo da nova criatura. Deus, em nome de Jesus, ensina-nos a carregar a sua cruz, ó Deus, e a não terceirizar essa tarefa. Ensina-nos a assumir para nós, ó Deus, e então nós vamos provar quão real é a sua presença, nós vamos provar quão real é a sua graça. Ó Deus, levanta uma geração como a de João Batista, de gente que vai preparar o caminho do Senhor, endireitar suas veredas, mas pelo caminho do arrependimento. Ó Deus, produz arrependimento em nós. Isso é obra do Senhor, Deus. Isso é obra do Senhor. Nós não podemos fazer isso de nós mesmos. Nós não nos conhecemos o suficiente, mas o Senhor nos conhece desde o ventre da mãe. O Senhor sabe aquilo que é mais oculto dentro de nós. O Senhor conhece a nossa vergonha oculta. O Senhor conhece a vergonha oculta de cada um de nós, mas a palavra do Senhor nos lembra que para cada dia de vergonha o Senhor nos traz dupla honra. Honra os teus filhos nessa noite, Senhor. Honra os teus filhos nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, os sinais na sua vida vão ser contados. Talvez não por você, mas talvez através da vida daqueles que te conhecem. Que cada pessoa que te conheça possa olhar para você e falar assim: eu sei quem essa pessoa era, e eu vejo quem ele se tornou. Em nome de Jesus, viva o Evangelho. Siga o avivamento. Avivamento de arrependimento, avivamento de quebrantamento, avivamento de nova vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Adoramos Deus. Você pode se colocar em pé mais um pouquinho. Vamos adorar o Senhor. Receba assim, me perdi, ele encontrou seu amor por mim, seu amor por mim. Em Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu
sou filho de Deus, sim, eu sou. Mas ao Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Há lugar para todos. Avivamento começa com um despertamento espiritual nas nossas vidas. E não há maneira melhor de terminar esse movimento do que celebrando salvação. Vai haver salvação hoje aqui. Quantos creem nisso? A Bíblia diz que todos estavam mortos em seus pecados e delitos, mas Cristo veio para nos dar vida. Isso é avivamento. Você vai nascer de novo nesse lugar. Nós ouvimos hoje a respeito de 3 princípios. Deus criou todas as coisas. Ele criou você. E talvez você se pergunte: qual é o propósito da sua vida? Existe um Deus que criou todas as coisas e sabe por que criou você. Durante muito tempo eu me perguntava qual é o propósito, qual a missão. Quando eu conheci Jesus, um senso de propósito tomou conta da minha vida, do meu coração. Você pode receber isso hoje, propósito para a sua vida. Segundo, nós ouvimos a respeito de um outro princípio maravilhoso. Ele é o verbo, a palavra. Ele não apenas traz propósito, mas ele traz realização. Ele é aquele que realiza todas as coisas. E hoje eu quero dizer: Jesus apareceu lá na casa do pastor Davi para a filha dele. Ele vai aparecer para você. Ele não vai só mostrar o caminho, ele vai com você. Sabe, andar com Jesus é maravilhoso. No caminho nós vemos milagres, sinais, prodígios. Ele faz o que não podemos fazer. E hoje eu vim dizer para você: é possível sim encontrar Jesus. Ele está vivo. Eu o encontrei com 15 anos. E você vai ver histórias e mais histórias de pessoas neste lugar dizendo: Ele está vivo, Ele vive, Ele reina. Andar com Jesus às vezes é difícil. E nós ouvimos sobre um terceiro princípio: carregar a cruz. Sabe, entregar o volante para a vida, dar vida para alguém não é fácil. Mas quando temos coragem de dizer: não é mais do meu jeito, Jesus, pega o volante. Isso de fato é avivamento, o senhorio de Deus nas nossas vidas. Tem muita gente que se diz cristão nesse lugar. Tem o crucifixo no peito, a Bíblia aberta no Salmo 91 em casa. Você faz até as suas orações, mas o que governa a tua vida é o teu coração, não é Jesus. Você diz: eu sou dono do meu nariz. Você não pergunta nada para Ele. Você não sabe o que de fato é ser um seguidor de Jesus. Hoje eu quero te dar a oportunidade de entender que novo nascimento, avivamento começa quando entregamos o governo da vida para Jesus. E se tiver que carregar a cruz, nós vamos. Mas se tiver que celebrar a ressurreição, nós celebramos, porque Ele vai nos levar por caminhos diversos. Hoje eu quero te convidar a entregar o volante da vida para Jesus, a viver essa aventura maravilhosa, que é seguir a Jesus Cristo. Isso vai mudar a tua história, vai mudar a tua vida. Se hoje nesse lugar você quer experimentar avivamento, Deus vai soprar e uma vida nova vai acender dentro de você. Novos sonhos, novos propósitos, mas uma fé que vai te levar a lugares que você nunca imaginou. Se hoje você quer conhecer Jesus dessa maneira, não uma história bonita, não uma história que alguém te contou, não uma religião vazia ou um rito vazio. Você quer ter um encontro com Ele, ouvir a sua voz, ser despertado por Ele. Ele é a palavra, o Cordeiro, o Verbo encarnado. Ele vive. Se hoje você quer conhecer esta pessoa e entregar a sua vida a Jesus, aonde você está, levante sua mão bem alta. Eu quero orar por você. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Aleluia, uma multidão hoje aqui.
Quero fazer mais um convite. Nós vamos aplaudir e fazer festa. Sabe por quê? Hoje a Bíblia diz que os anjos estão celebrando o que está acontecendo nesse lugar. Você que ergueu as suas mãos, se estiver com um amigo, ele quiser vir junto, vem agora aqui para frente, pertinho, quero orar por você. Pede licença aí, nós vamos fazer festa. Pode aplaudir esses novos irmãos. Venham. Pede licença e vem para cá. Você que hoje quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, venha. Tem mais gente, Deus está chamando agora. Desça da galeria, lá do fundo, pede licença. Hoje Ele marcou um encontro com você. Jesus está neste lugar, Ele está te chamando pelo nome. Venha agora. Venha em nome de Jesus. Tem mais gente. Deus está chamando, vem agora. Desça. Não fique se perguntando o que as pessoas vão dizer. Ele está te chamando. Você pode ou não atender o chamado de Jesus. Peça licença. Tem gente que Deus está chamando. Vem agora em nome de Jesus. A Bíblia diz que aquele que não confessar diante dos homens, ele também não vai o confessar diante do Pai que está nos céus. Talvez assumir publicamente que hoje você está entregando a vida a Jesus seja algo difícil para você. Mas eu quero dizer, na autoridade do nome de Jesus, tudo que te prende, eu repreendo agora. Você é livre. Se é desejo do teu coração tomar essa decisão, vem agora, em nome de Jesus. Sua vida vai ser transformada nesse lugar. Mais alguém? Pode vir. Isso, pode vir. Aleluia. Isso, glória a Deus. Aleluia. Eu quero orar por vocês agora. Quero fazer uma oração. Preste atenção, não há poder nas minhas palavras. Eu não posso fazer nada por você, mas Jesus pode. Se você fizer essa oração com fé, e ela for sincera do seu coração, crendo, hoje vai acontecer um milagre. Deus vai colocar um selo do Espírito na sua vida. Você vai sair daqui acompanhado. Talvez chegou sozinho. Você vai sair daqui acompanhado pela presença de Deus. Amém? Baixe a cabeça, feche os olhos e repita assim comigo. Pode repetir bem alto. Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu entendo que sou pecador, mas hoje eu me arrependo e eu declaro que toda a minha vida pertence a Jesus Cristo. Que o teu amor, que a tua graça, que o teu poder e a tua presença guiem os meus passos todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Vamos orar todos agora, estendo as mãos para cá. Senhor, sela agora com o teu Espírito a vida desses meus irmãos, que eles não sejam mais os mesmos, mas que a alegria indizível da salvação possa hoje arder no coração deles. Que haja novo nascimento, despertamento da morte, avivamento hoje nesses corações. Faz assim, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você que fez essa oração, dá uma olhadinha para trás. Olha assim, olha aqui essa multidão. São seus novos irmãos e irmãs na fé. Seja bem-vindo à família de Deus. Quero pedir para você seguir essa galera de verde aqui. Nós queremos te dar um presente para marcar esse dia. Pode seguir aqui esse pessoal de verde. Nós queremos te dar um presente para marcar o dia, esse dia tão especial hoje na sua vida. Amém? Quero chamar todos os pastores. Nós vamos cantar mais uma canção. Eu vou pedir, posso pedir uma? A gente cantou aquela que fala do nome de Jesus. E se desse para a gente repetir, falar, o nome dele é invencível, inigualável, né? Porque o que a gente veio celebrar hoje é o nome de Jesus. Amém? Quero chamar todos os pastores aqui, toda a liderança. Vem aqui à frente.
Nós vamos cantar essa canção e depois nós vamos encerrar. Pastor Lucas está aqui, não? Pastor Lucas, ele está vendo. Hoje nós estamos reunidos em várias igrejas. Daqui a pouco o pastor Lucas vai chegar e vai dizer quantas pessoas nessas seis igrejas, nessas 6 regionais, nós hoje reunimos e qual o valor da oferta para a Síria. Já veio o resultado? Oh, glória. Então, olá. Chegou, Lucas. Está aqui, ó. Total de ofertas para a Síria foi levantada hoje 32.314,90. Glória a Deus.